A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a grandiosa solução, a ressurreição de Jesus Cristo. Como texto básico, vamos ler lá no livro de João, capítulo 11, verso 25, que diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje vamos falar que a ressurreição é a grande solução para o cristão. O mundo não compreende o verdadeiro significado da ressurreição de Cristo. Isso é lamentável, porque a ressurreição resolve os três maiores problemas da humanidade: a morte espiritual, a morte física e a vida sem esperança. Todos nós temos problemas, dificuldades e sofrimentos, mas poucos entendem a verdadeira fonte deles. O apóstolo Paulo coloca as coisas da seguinte maneira lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos defeitos, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amados, este texto mostra o primeiro grande problema do homem, o pecado. Ou seja, todos nós nascemos com a velha natureza e por isso nascemos em carne e estamos espiritualmente mortos e cortados da presença de Deus, pois estamos e vivemos debaixo do jugo e das armadilhas do pecado. Algumas pessoas percebem esse fato quando confrontadas com a palavra de Deus e ali encontram as respostas que estiveram procurando há muito tempo. Pois quando recebemos o dom da vida, somos postos verdadeiramente em liberdade. No livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! A ressurreição de Jesus torna possível a solução para este grande problema da vida de todo homem. Ou seja, quando recebemos o dom da vida espiritual por meio da graça de Deus, somos alcançados e restaurados. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fica claro que todos podem receber este dom. E que bom que é um dom, porque sem ele, a única maneira pela qual poderíamos resolver este grande problema seria pagar pelos nossos pecados, morrendo nós por eles. Mas como o dom da vida é Cristo, se o recebemos como nosso Salvador, recebemos o dom da vida. Aleluia! A ressurreição de Cristo é a solução proporcionada por Deus para resolvermos este problema. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber o dom da vida eterna através da graça de Deus. O próprio Jesus disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! O segundo problema de todo mundo, que todo mundo compartilha, é a morte física. Todos nós morreremos. Nenhum único indivíduo neste planeta escapará da morte, a menos
que Jesus volte antes. Percebam, a morte espiritual gerou a morte física, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No dia em que Adão pecou no jardim do Éden, como está escrito lá no livro de Gênesis capítulo 2:17, que diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles desobedeceram e, portanto, morreram espiritualmente. Aquela morte prenunciou a morte física. Em Adão todos morreram. A morte física, de fato, é a prova da morte espiritual e de que todos nós nascemos alienados de Deus. Agora, corrigir o problema da morte espiritual não reverte a morte física. Ainda temos funerais, necrotérios, cemitérios. Então, qual é a solução do problema da morte física da humanidade? Na ressurreição de Cristo, temos a solução para este segundo problema do homem. Lá em Romanos capítulo 5, verso 17 está escrito: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, foi garantido por Deus o dom da vida ressurreta. Aleluia! Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 22 também está escrito: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Esta é a promessa e a esperança que Jesus nos proporciona e que ficou registrado também lá no livro de João, capítulo 11, 25, que já lemos, mas vamos ler novamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Uma coisa é certa, vamos morrer sim, mas aqueles que recebem Jesus como seu Salvador viverão novamente em um lugar de bênção. Vamos morrer sim, mas os que recebem Jesus como Salvador, estes vão descobrir que existe uma esperança. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia relata que pessoas foram ressuscitadas durante o tempo em que Jesus esteve na terra, mas todas elas morreram de novo. Jesus foi o primeiro a morrer fisicamente e a ressuscitar em um corpo glorificado. Ele é as primícias dos que dormem, e depois os cristãos seguirão os seus passos, pois teremos este problema da morte física resolvida por causa da sua ressurreição. Aleluia! Está registrado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos vivificarão, serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por causa da sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Amados, assim como a cruz
é poder de Deus e sabedoria de Deus para os que creem. A ressurreição se tornou o poder de Deus que opera em nós a solução para a morte física em Cristo. Recebemos o dom da vida eterna e neste momento tomamos posse da vida espiritual para que não mais vivamos debaixo do pecado e mortos em nossos delitos. E assim está resolvido o problema de termos nascido com uma natureza pecaminosa. Com a ressurreição de Cristo, ganhamos a condição de vivermos na eternidade. Por isso, o crente não precisa mais temer a morte física. Jesus veio para libertar aqueles que vivem com medo da morte durante toda a sua vida. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 9, ficou registrado o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Se aceitarmos Jesus como o sacrifício perfeito e final pelos nossos pecados, nossos corpos sairão da sepultura e viveremos maravilhosamente por toda a eternidade. É a ressurreição de Jesus que nos proporciona tal condição. Amados, a ressurreição veio nos trazer vida abundante e livre. Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações, sem um propósito verdadeiro, e estes são os que vivem meramente para satisfazer os seus próprios desejos. Estes são aqueles que frequentemente se sentem vazios, como escreveu o rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 10 e 11, que diz o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O apóstolo Paulo também descreveu a mesma situação da seguinte forma, lá no livro de Romanos, capítulo 7, versos 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não mais as concupiscências da carne. Aleluia! A ressurreição de Jesus também resolve o problema da desesperança. Tem pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno e frequentemente se perguntam qual é o sentido da vida. Mas se temos Jesus como nosso Salvador, foi-nos dada uma nova vida, a qual podemos viver para Ele. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Também está escrito lá no livro de Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Queridos, a ressurreição nos dá a condição de que, se estamos em Cristo, viveremos em novidade de vida, porque fomos identificados com Ele em sua morte e na sua ressurreição. Deus quer que todos vivamos abundantemente e que tenhamos uma vida cheia de propósito, como está escrito lá no livro de João, capítulo 10, verso 10.
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aleluia. Amados, um dia todos nós compareceremos diante do trono de Deus e Ele mostrará os nossos atos, o que fizermos por meio dos nossos próprios esforços, sem o direcionamento de Deus, e tudo será destruído, mas o que fizemos por Ele e para Ele durará para sempre, aleluia. Como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 14, a ressurreição de Jesus tornou possível para nós termos alegria e sentido de realização aqui e agora e vivermos além da morte, aleluia. Amados, a ressurreição nos ensina que a alegria de viver está no morrer do nosso eu, como Jesus fez quando morremos para nós mesmos e nos damos aos outros, assim como Jesus o fez. Deus derrama alegria e sentimento de realizações sobre nós, a despeito dos sofrimentos que a vida diária pode frequentemente nos trazer. Ressurreição é vida em abundância e, mais do que isso, significa ter vida com propósitos de demonstrar o grande amor de Deus por todos nós. Não podemos desperdiçar a nossa vida. A ressurreição de Jesus a torna muito preciosa. Não viva com a sua cabeça baixa. Levante-se, ande, alegre-se, porque você faz parte do reino de Deus e você foi sim salvo, liberto para viver grandes coisas. Aleluia! Agora eu peço para que esta palavra possa verdadeiramente agir no teu coração e ela possa te impactar e você possa ver exatamente a grande importância da ressurreição de Cristo para a igreja do Senhor dos nossos dias. Pai amado, hoje eu peço que o teu entendimento seja sobre a tua igreja, quanto à importância da ressurreição de Cristo para a igreja do Senhor. Pai, que a sua igreja entenda que para nós o morrer é lucro, pois a ressurreição está prometida para todos que fazem parte da sua igreja. Pai, que a igreja seja ensinada através da sua palavra, que a ressurreição é vida para todos que são teus. Pai amado, que a noiva do Senhor entenda que a ressurreição é tomar posse da vida eterna que está reservada somente para os seus filhos. E que a igreja entenda que nos está garantido morar na Jerusalém celestial e a condição de entrarmos no gozo do nosso Senhor. Pai, que a sua igreja tenha o discernimento de que a ressurreição de Cristo é a solução para a nossa vida, é a solução para não morrermos espiritualmente, e mesmo que alguns cheguem a sofrer a morte física, sabemos que a ressurreição nos dá esperança e garante que em Cristo seremos ressurretos. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.